Mas, Henrique, e quando que a TAV ela não é uma solução, né? Porque a gente acabou comentando que, bom, beleza, o cara tem um risco proibitivo, beleza, acaba sendo uma solução, mas em que cenários ainda a gente não está autorizado a utilizar a TAV? E aí eu tenho algumas dúvidas, até porque a gente já viu alguns casos aí na prática clínica que gera um pouco de dúvida, né? Então, por exemplo, insuficiência aórtica, endocardite, ausência de acesso, você já comentou agora um pouquinho, mas em que pé que estão essas contraindicações para a gente indicar a TAV ainda? Quando que eu realmente não posso indicar essa opção? Você tocou num ponto importante, né? Porque, claro, se você vai melhorando o dispositivo, conhecendo melhor sobre o procedimento, fazendo uma avaliação pré-procedimento mais adequada, você acaba expandindo as indicações, né? Tanto para pacientes mais jovens, para pacientes, por exemplo, com válvula aórtica bicúspide, paciente com disfunção, né, de bioprótese aórtica, né? Então, realmente houve uma expansão grande aí das indicações. Porém, a gente tem realmente situações, né, que eventualmente eu não gosto de falar de contraindicação, né? Porque às vezes, dependendo da situação clínica, é a única opção que o paciente tem. A TAV começou assim. Exato. Só que muitas vezes você precisa ter esse bom senso de saber aonde ela não deva ser indicada. Então, por exemplo, na insuficiência aórtica pura, você tem um risco de embolização da prótese, né? Para ela não ancorar, você não ter aquele cálcio ali para ancorar a prótese. Então, os resultados clínicos com as próteses habituais que são utilizadas para estenose aórtica, na insuficiência aórtica pura, esse resultado ele não foi tão bom quanto na estenose aórtica clássica calcífica. Você tem uma chance maior de leak paravalvular, necessidade de segunda prótese. Então, em situações excepcionais de risco extremo cirúrgico, pode ser feito, né? A gente já tem alguns casos, alguns até que você chegou até a acompanhar, né? Mas seria uma situação de exceção, né? E ainda a cirurgia é o tratamento de escolha. Porém, existe uma prótese, né, chamada Genavalve, né, que foi avaliada num estudo recente, Trilogy, publicado e apresentado no TCT o ano passado, que é uma prótese desenvolvida especificamente para essa situação de insuficiência aórtica pura. E é uma prótese muito interessante, Zé, que ela tem uns ganchinhos, né, que prende o folheto, né, e mostrou um resultado muito assim interessante. Legal. Na fase inicial da prótese teve muito BAVT, ainda teve algumas complicações porque eram centros que não tinham experiência ainda, então eles foram melhorando a maneira do implante, etc. E na segunda metade do estudo, você pegar só esses pacientes, o resultado foi muito similar ao que a gente está habituado com o resultado na estenose aórtica calcífica, né? Então, claro, como todo procedimento, o avanço a gente está conversando agora aqui, está sendo publicado um estudo, pra vocês terem uma ideia, de 30 a 50 publicações de TAV toda semana no PubMed. Eu acompanho isso, enfim, há mais de 10 anos. Então, é um avanço muito grande. Então, tem essa perspectiva aí no futuro de uma prótese dedicada para essa situação de insuficiência aórtica pura. Pacientes, por exemplo, com endocardite ativa de válvula aórtica, seria uma contraindicação. Porém, alguns estudos mostram, por exemplo, você tratou a endocardite, o paciente usou, por exemplo, 4 a 6 semanas de antibiótico, você tem um PET scan, por exemplo, que não demonstra uma captação ali local, clinicamente o paciente está bem e tem um risco cirúrgico muito elevado, você pode eventualmente, pós-endocardite tratada, considerar numa situação clínica muito específica, de alto risco, etc., você pode considerar a TAV nessa situação. Pacientes, por exemplo, que têm outra indicação cirúrgica já. Por exemplo, o paciente faz um CAT na avaliação para TAV. Isso, aliás, é outra coisa que a gente pode depois comentar em relação à doença coronária. Mas ele faz um CAT, aí você vê lá um Syntax elevado, né? Para quem não sabe, pessoal, Syntax é uma maneira, né, do ponto de vista angiográfico, de você quantificar a quantidade de lesão, né, obstrução, né, e a complexidade anatômica do CAT. Então a gente considera um Syntax elevado acima de 32, intermediário entre 22, 21, 23 até 32, e geralmente abaixo de 20 é considerado
é uma complexidade mais baixa. Então, aquele paciente que tem uma doença coronária muito extensa, né, já tem, por exemplo, uma doença valvar mitral com indicação cirúrgica, né, então são situações, né, onde você teria essa contraindicação aí relativa à realização da TAV. Por fim, eu queria só ressaltar também, apesar de a gente conseguir fazer com um resultado muito bom na bicúspide, alguns estudos recentes mostraram que tem algumas situações anatômicas na bicúspide que aumentam muito o risco de ruptura do anel, de complicação ali relacionada ao anel, que é aquele paciente que tem uma associação entre uma calcificação exuberante na RAF, né, onde tem a fusão ali, e o paciente que tem um score de cálcio muito elevado, ou seja, uma calcificação excessiva somado a uma calcificação excessiva na RAF. Inclusive, nesse estudo publicado no JACC, mostrou um aumento de mortalidade no segmento, e as curvas já com 6 meses já começam a se separar, e no segmento de 2 anos houve um aumento de mortalidade, quase o dobro, nessa situação anatômica específica. Então, quando a gente pega uma tomografia, você avalia com detalhe, você tem como dizer, olha, essa é uma bicúspide que dá para fazer com bom resultado, ou não dá para fazer, Legal. Aumenta o risco de complicação periprocedimento. Foi bem legal isso, porque a gente acabou vendo que realmente, contraindicação realmente, tudo dá para se conversar, né, obviamente com bom senso, né. Acompanhei casos aí de IAO que foram bem com TAV, teve um caso de endocardite que eu fiquei sabendo ali também, que ficou bem, tá no segmento de longo prazo, tá bem também. Mas foi bem legal isso daí. E a ausência de acesso, você também comentou agora há pouco, então, mas já acabou fechando que a gente acaba tendo outras opções aí de acesso também. E aí, uma dúvida até minha em relação ao acesso, que você comentou da transapical, porque aí no transapical a gente acaba fazendo a TAV de uma forma igual, né? Não põe em sec o paciente também, obviamente, né? Você acaba trocando a válvula, mas e como é que fica a questão, que isso é uma dúvida que às vezes os residentes perguntam também, como é que fica a questão, então, do músculo do miocárdio, daquela região apical, se isso aí depois tem um risco aumentado de complicação ou não? Isso aí, paciente então, com aneurisma, por exemplo, não dá para fazer, por exemplo? Exato. Na verdade, o acesso transapical, o que acontece? Você acaba fazendo uma pequena cirurgia, faz uma toracotomia lateral esquerda, né? Abre ali o pericárdio, acessa o ápex e faz uma bolsa, e através dessa bolsa você entra com o sistema, e depois na hora que você vai tirar o catéter, você fecha essa bolsa. Uhum. Então é feita uma bolsa que prepara, né, entre aspas, né, o ápex para ser passado o catéter e realizado a TAV. O implante, né, o passo a passo depois de feita a bolsa, etc., ali no implante é muito similar, né? Usa o marca-passo, faz o rapid pacing na aceleração do coração para diminuir a pressão de pulso e fazer um implante mais estável. E de fato os estudos mostram que o acesso transapical, apesar de ter sido muito importante para o desenvolvimento da TAV, ainda existem próteses mitrais totalmente percutâneas que ainda utilizam acesso transapical, a gente sabe que ele está associado a mais complicação, seja ela complicação local, ali da bolsa, como você colocou, de sangramento, infecção e etc., mais FA, né? Então, às vezes 20, 30% dos pacientes podem fazer FA no pós-procedimento, porque se abriu o pericárdio, né? Você tem uma injúria miocárdica relacionada ao fechamento ali, inclusive isso foi assim, até motivo da minha tese de doutorado, que foi injúria miocárdica em TAV. A gente mostrou com ressonância que provoca mais ou menos em torno de 3 a 3,5 gramas de fibrose ali no ápex, e isso teve um impacto em termos de função ventricular em longo prazo. Uhum. Mais fibrose, né? Isso assim, aquela melhora da função ventricular pós é comprometida por conta dessa fibrose. Então, é um acesso que caiu em desuso, a gente usa esporadicamente em alguns casos, mas realmente, assim, sempre que possível, o acesso de escolha é o transfemoral. Fechou.